Hoje no programa Conexão Ciência e Saúde, nós vamos falar sobre a chikungunya. E estamos recebendo mais uma vez o Dr. Marco Aurélio de Oliveira Góes, professor do Departamento de Medicina do campus da Universidade Federal de Sergipe, em Lagarto, atuante na área de epidemiologia e coordenador de grupo de pesquisa que estuda a otimização da rede de unidades sentinelas para a dengue no estado de Sergipe e médico infectologista. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Marco Aurélio. Aqui é o nosso programa Conexão Ciência e Saúde. Nesta edição, nós vamos falar sobre a chikungunya. Professor, explica pra gente o que é a febre chikungunya. É um prazer estar aqui outra vez. A febre chikungunya, né, é uma doença viral, também denominada arbovirose, né, porque tem essa transmissão através de um vetor, né, a sua forma de transmissão principal, e causada por um vírus, né, o vírus do chikungunya, né, esse vírus que é isolado, né, desde a metade do século passado, mas que começou a causar suas grandes epidemias, né, na última década. Então, a febre chikungunya ela é uma doença que cursa com uma doença febril aguda, quer dizer, uma febre muito alta, e caracteriza principalmente pela dor no corpo. Né? Tem um caráter autolimitado, né, na sua fase aguda e pode ter cronificação. E quais são esses agentes de transmissão envolvidos? Então, o principal agente de transmissão no nosso meio é o Aedes aegypti, né, que circula muito, né, e altamente prevalente nos trópicos. O Aedes albopictus também circula entre a gente, né, ele também pode causar transmissão fora dos trópicos, nas áreas mais temperadas. E como se dá esse processo, né, de transmissão e contaminação da febre chikungunya? Então, é muito semelhante à contaminação pelo vírus da dengue e pelo vírus Zika também. Né? O vetor, né, a fêmea, né, do vetor, do Aedes, né, ela pica uma pessoa que tem o vírus, um doente. Esse vírus passa no seu organismo cerca de uma semana, 10 dias. Né? Depois ela pica outras pessoas e vai mantendo a sua cadeia de transmissão. Então, a transmissão ela se dá através do vetor, né? Ela não se dá pessoa a pessoa diretamente, precisa do vetor para ter essa transmissão. Então, a febre chikungunya tem essa relação com a dengue e a febre Zika? Na forma de transmissão. Então, a gente tem o mesmo vetor, né, que é um vetor abundante na área tropical, né, no nosso meio, no nosso estado, e ele causa, né, é um vetor que também pode transmitir tanto a febre do Zika, a febre do dengue e o chikungunya. E quais são os sintomas? São parecidos? São iguais? Qual a diferença? Então, essa distribuição, né, da frequência dos sintomas é uma questão que tanto confunde a população como os profissionais de saúde, né, porque eles podem ter sintomas muito semelhantes. Né? Febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, né? Podem estar em todos. Mas na febre do chikungunya destaca-se a dor articular, a artralgia. Né? É uma artralgia intensa, tanto que essa artralgia, né, na sua origem, é o que denominou a febre do chikungunya, que significaria, né, em Maconde, na linguagem, na língua de origem, aqueles que se curvam. Né? É muita dor que as pessoas chegam ao serviço de saúde curvadas, né, sentadas, com pouca animação para fazer suas atividades cotidianas. Então, é muito importante, né, esse quadro álgico, né, essa dor articular. Como é feito esse diagnóstico da febre chikungunya e quais os primeiros procedimentos que uma pessoa suspeita de contaminação deve tomar? Na prática do dia a dia, o diagnóstico é clínico. Então, é através da avaliação dessas características da febre do chikungunya, né, da febre alta, da dor articular, da artralgia, da cefaleia, né, pode aparecer conjuntivite também, né, a hiperemia da conjuntiva, sem secreção purulenta. Então, a partir dessa observação, né, diferenciando de doenças parecidas, é que o médico, né, e a equipe de saúde vai determinar o seu diagnóstico. E a condução inicial delas todas, quando a gente pensa na condução inicial, a gente pensa em melhorar os sintomas. Não são doenças, né, a febre do chikungunya, assim como a dengue, Zika, não é doença que tem um tratamento específico. Então, não tem um remédio específico. O que a gente tem que fazer é melhorar a hidratação e melhorar a dor, né, a analgesia desse paciente, evitando medicamentos que podem
levar a complicações, como os anti-inflamatórios. Então, o tratamento é uma boa hidratação e uso de analgésicos comuns, que no nosso meio, os mais utilizados é a dipirona, né, e o paracetamol. A febre chikungunya, ela tem alguns registros em determinados países de uma forma isolada até então, antes mesmo desse surto em vários outros países e aqui no Brasil. Explica melhor para a gente como foi todo esse processo da febre chikungunya, que antes era de uma forma isolada, esporádica, e hoje se torna uma coisa viral. Então a gente tinha o conhecimento da febre chikungunya, ele foi sendo gradativo aqui para o nosso meio acadêmico no Brasil. Né? Ela sempre foi tida como um diagnóstico diferencial de alguém que viajava para uma área endêmica que estava tendo um pequeno surto. Então, desde a sua descoberta, são descritos vários pequenos surtos, geralmente, né, surtos silvestres, em pequenas comunidades. Então, você tem o surto, depois do surto, praticamente toda a população adoece, e depois ficam anos e anos sem ter a doença, porque ela, até onde a gente conhece, ela confere uma certa imunidade. Depois desse processo, né, ele foi ocorrendo para as grandes cidades também da Ásia. E aí a gente começou a ter surtos maiores. E com comércio internacional, viagens internacionais, né, a gente começou a ter nas Américas casos importados. Pessoas que iam, chegavam aqui, adoecia, né, uma doença que ninguém conhecia muito bem lá em 2007, 2008, 2009, por aqui. Né, mas a partir daí, né, principalmente nos 2 últimos anos, a América Latina, né, as ilhas, né, da América Central e descendo, né, até o Brasil, a gente começou a ter casos e a transmissão autóctone. Quer dizer, a gente já tem transmissão, né, começou a ter transmissão aqui no nosso território. Voltando à questão da contaminação, existe a possibilidade de contrair a chikungunya através de fluidos corporais de um paciente diagnosticado, como acontece na febre zika? Então, a transmissão, né, relatada e documentada que a gente tem de forma principal é a transmissão pelo vetor. Já foi isolado o vírus chikungunya, né, em sangue de doação, em epidemias em outros locais, né, nas Ilhas Reuniões, mas a gente não tem evidência de transmissão desta forma, assim como também através da amamentação. Né, não existe essa evidência de transmissão. O que a gente tem, uma forma descrita de transmissão, é na gestante no período intraparto. Quer dizer, se a mulher está grávida, durante o parto, ela está doente, ela pode transmitir para o recém-nascido, que vai nascer inicialmente saudável e 3 a 4 dias depois pode apresentar uma doença febril, uma chikungunya. Não é uma formação, vai ter uma doença que vai ter febre, vai deixar de mamar, dor no corpo, manchas na pele, né? Uma doença grave para um recém-nascido, mas que não é congênita. A transmissão congênita, né, como a gente tem visto no Zika, ela não tem sido notificada. O que tem se falado, né, através de alguns estudos, é que há um aumento de abortos, né, logo no início da gestação, se a gestante pega a febre do chikungunya. Mas isso também é verificado para várias outras doenças infecciosas. Mas é sempre importante ficar a atenção redobrada, principalmente a questão das grávidas, de todo esse pré-natal. Sim, e toda essa atenção também, para se ela está febril naquele momento do parto, né, que a equipe preste muita atenção, porque se o recém-nascido nascer, né, com algum, e logo depois desenvolver esse quadro febril, que a gente possa tá pensando que pode ser chikungunya, né, para poder ter o cuidado específico. Qual a relação da chikungunya com a síndrome de Guillain-Barré, além de algumas outras doenças inflamatórias? A síndrome de Guillain-Barré, né, ela é descrita, né, há mais de um século já, né, bem mais do que isso, mas ela com essa denominação desde o início do século passado, e a cada vez mais que se conhece, sabe-se da relação dela com doenças virais prévias. Quer dizer, a pessoa tem uma doença viral e cerca de 2 a 3 semanas depois começa a apresentar essa perda, essa fraqueza nos membros inferiores que vai de forma ascendente, né? Começa nas pernas e vai subindo né, até alcançar braços e às vezes região cervical do pescoço, e a pessoa em casos mais graves, pode até parar de respirar.
Então, essa síndrome ela já é descrita. O que se observa é que, nos locais que a gente teve, né, epidemias, tanto de Zika vírus e agora da febre de chikungunya, há um aumento dos casos de Guillain-Barré. Então, são processos virais ou bacterianos que aumentam a incidência dessas doenças. Então, existe sim uma associação. Como quando a dengue foi introduzida no nosso território, a gente começou a ter também aumento de casos de Guillain-Barré. Ela é uma síndrome geral que vários agentes podem causar e que hoje um dos principais agentes que a gente tem visto, além do Zika vírus, também é o chikungunya. O Conexão Ciência e Saúde vai finalizando este primeiro bloco e nós estamos falando sobre chikungunya, recebendo o professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, do campus de Lagarto, o professor Marco Aurélio. O Conexão Ciência e Saúde volta já.